força muito grande na oração dos pais, né? Vou reunir todos, né? Mãe e pai. Que não conseguimos expressar essa força, porque a mãe, diante de Deus, ela clama pelo seu filho por causa de várias situações. Nós temos filhos que fazem escolhas, às vezes, diferente daquilo que nós ensinamos. Então, é sobre isso que o Senhor ministrou no meu coração. E eu queria falar com os irmãos a respeito disso, que aonde há oração, há perdão. E onde há perdão, Deus faz renascer esperança. Então, irmãos, eu vou enfatizar essa frase, porque essa frase falou muito no meu coração. Porque nós, às vezes, oramos, mas não temos o perdão. E o perdão é a força que move todas as coisas. Porque através do perdão nós conseguimos alcançar a resposta de Deus. Porque se não temos, não perdoamos uns aos outros, como está escrito na palavra, às vezes retemos algumas coisas no nosso coração, porque nosso eu, a nossa natureza, ela é falha, ela é pecadora. Então, deixamos de agir conforme o querer de Deus, que é a cada dia perdoar. Nós, antes de orarmos, nós devemos fazer uma reflexão se perdoamos, se temos a facilidade de perdoar. Porque o perdão é a resposta que nós queremos. Quando nós perdoamos, o outro Deus tem mais facilidade de responder a nossa oração. E foi isso que o Senhor falou comigo sobre o perdão. E eu vou falar sobre essa questão. Eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem lá em Miqueias 7:18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante, da tua herança, do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Amém? Deus tem prazer na misericórdia. Só que às vezes, irmãos, nós ficamos retendo o perdão para um irmão, para um amigo, para um parente, para um vizinho, ou até mesmo guardamos aquela ofensa, aquela má resposta, aquele engano, aquela traição. Estão entendendo, irmãos? Temos, às vezes, dificuldade de abrir o nosso coração para poder perdoar. Então, como que vamos orar? Como que vamos orar se o nosso irmão que a gente está vendo não conseguimos perdoar? Então, o Senhor, ele ministrando no meu coração, e eu vou falar um pequeno testemunho aqui de algo que aconteceu comigo. Muitas pessoas aqui não sabem, mas a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, né? Então, ela discerne pensamento, né? Ela discerne a nossa alma, ela divide a alma. Então, quando eu li esse texto, li essa palavra, o Senhor, praticamente, ele teve que fazer uma limpeza no meu coração e na minha mente. Há 16 anos atrás, aconteceu um fato na minha vida, uma tragédia, né? Mas eu não quero falar sobre isso, porque Deus, ele é vida. Mas quero dizer que, às vezes, as pessoas têm atitudes, às vezes não têm atitudes na maldade, mas elas, às vezes, nos ferem. E eu nunca tinha pensado que isso estava guardado dentro de mim. Então, eu vou compartilhar com os irmãos. Uma pessoa muito próxima, minha, quando o meu esposo faleceu, meu esposo faleceu 4 dias antes do meu aniversário. E no dia do meu aniversário, essa pessoa comprou um bolo para mim.
para me celebrar o meu aniversário. Irmãos, quem em luto celebra aniversário? Então, naquele dia, eu não atentei, mas olha, Deus me fez lembrar isso. Nunca contei nem para minha amiga. Deus me fez lembrar que, ainda que você passe por tribulação, por dor, por perda, Deus, Ele é vida. Então, nós não devemos deixar nos abater, mesmo que passe por aquele momento de luto. Nós não devemos esquecer que estamos vivos. E cada dia o Senhor, Ele nos dá a vida, para quê? Para que a gente venha ter mudanças. Eu mudo através da palavra, através das coisas que acontecem em minha vida. Para quê? Para que eu venha chegar lá na estatura, naquilo que Deus quer. Porque Deus quer que nós sejamos plenos em tudo. Deus não quer que a gente fique na aparência das coisas, não na aparência da fé. Mas como foi dito aqui, na profundidade, na comunhão, em tudo. Para que a gente possa aprender com Ele e passar para aqueles que estão à nossa volta. Então, vou dando continuidade. Então, através disso que Deus falou comigo, né, dessa pessoa, e eu falei, será que eu perdoei essa pessoa? Será? E porque Deus me trouxe à memória, e fui vendo as minhas ações com essa pessoa. Irmãos, o perdão vem seguido de ação. O perdão, ele não é só de boca para fora. Nós temos que perdoar e termos atitudes que venham corresponder àquilo que nós estamos perdoando. Se eu estou perdoando, eu tenho que ter uma atitude de confiança. Assim como Jesus fez com Pedro. Que Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. E Jesus diz que é para ele apacentar as ovelhas dele. Né? E Deus está me trazendo à memória agora. E Deus confiou o ministério na mão de Pedro. Mesmo sabendo que Pedro tinha rejeitado ele, tinha negado ele. E o Senhor, Ele não faz isso conosco. O Senhor, Ele sempre está nos dando a oportunidade. E com a misericórdia que alcança a todos. E a graça que nos reveste, Ele vê que a gente tem condições de perdoar. Porque nós estamos enraigados nele. Se é que eu estou enraigada nele, se é que eu estou em Cristo, então eu tenho que ter essa facilidade em poder perdoar. Por quê? Porque se eu não perdoo, Deus também não pode me perdoar. Porque quando eu vou orar, eu estou de mal, ou eu estou com inimizade com alguém, vamos dizer assim, como é que Deus vai ouvir a minha oração? Perdoai aqueles que te ofendem, para que eu possa perdoar. E o Senhor, Ele diz que assim Ele pode ouvir a nossa oração e responder. Então, se nós queremos resposta de oração, nós também temos que ter um coração perdoador. Amém? E é difícil, né, irmãos, ter um coração perdoador. Falar de perdão exige muito esforço mental, né? Porque a nossa memória fica lembrando sempre daquilo que as pessoas fazem conosco. E o Senhor, Ele falou isso comigo. Enquanto você fala de perdão, mas você lembra o que a pessoa fez. Nós podemos caminhar com Cristo e aprender com os nossos irmãos. Todos os dias que nós estamos com o coração aberto para aprender. Assim como eu aprendo com as pastoras aqui da igreja, aprendo com os meus irmãos. E nós aprendemos vendo, observando, com um testemunho. Né? Cada um tem o seu testemunho. Cada pessoa aqui tem a sua caminhada. Cada pessoa aqui tem um tropeço. Cada pessoa aqui tem uma falha. Nosso Deus, Ele nos conhece. Ele me conhece no meu interior. Então, aqui, cada um de nós temos um pensamento
Porque Deus, ele fez cada um para um propósito. Cada um de nós temos um propósito. Então, ao falar de perdão, ele exige esforço mental, porque a nossa natureza humana sempre se inclina a tudo contrário de Deus. Eu quero pontuar o que as ofensas, né, que as pessoas às vezes fazem, o que evita da gente alcançar. A gente não tem paz, a gente fica com ressentimento, a pessoa não dorme direito, a pessoa fica pensando o tempo todo naquilo que a outra pessoa falou. Então, a gente tem que se apressar, porque nós temos Cristo, então nos apressemos a perdoar. No mesmo momento, a gente tem que pensar nas coisas que nos traz esperança. Aquilo que vai trazer a esperança para nos fortalecer, para caminhar com Cristo. Eu gostaria de pedir para o irmão colocar em Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, tudo aquilo que eu tenho falado está baseado nesse texto. Porque o Senhor, Ele sabe que você está orando, sabe que você está pedindo, sabe que você quer uma resposta, mas você perdoa. Você tem facilidade em perdoar. O perdão, ele atua na nossa relação com Deus, para o nosso bem-estar interior, e liberta o peso da amargura e nos traz um favor divino. Ele traz um favor divino para a nossa vida. Então, não temos como caminhar a partir de hoje em saber que nós temos que perdoar. Foi isso que Deus falou comigo. E eu falei assim, mas Senhor, mães de joelhos, pais, mas o Senhor fala, não adianta eu orar se eu não perdoo a ofensa, às vezes até de um filho. Não adianta eu orar se eu não perdoo a ofensa de uma irmã, ou de uma mãe, ou de um pai. Os pais também ferem os filhos, hein? Os pais também ofendem filhos. Os pais, às vezes, não têm uma palavra de sabedoria. E nós, às vezes, aprendemos com os filhos. Os filhos também nos ensinam. Às vezes, os filhos falam uma palavra que nós vamos refletir e vamos ver que estava certo. Mas porque nós somos pais e temos a autoridade, nós não queremos dar o braço a torcer. E aí não damos o braço a torcer, estamos pecando. Porque a gente deve reconhecer. Porque o início do perdão é o reconhecimento que erramos, o reconhecimento que falhamos, porque a gente acha que é o filho que está sempre errado, mas não. Às vezes nós erramos também. Erramos no trato, no cuidado, no conselho. Porque às vezes nós queremos que o filho ande por aquele caminho que nós projetamos. Mas a palavra de Deus diz que Deus deu o quê? Deus deu um propósito para cada um de nós. E não é diferente com nossos filhos. Com nossos filhos, ele também tem um propósito. Embora aos nossos olhos a gente fique olhando assim, poxa, para onde que está indo essa pessoa, meu Deus? Mas também nós não erramos. Também não falhamos? Então, o que o Senhor ele diz? Ele diz que Ele nos conduz. É Ele que nos conduz. E ainda que a pessoa ela vá chegar até no abismo, o Senhor até do abismo alcança. Então, a gente não deve nos preocupar, porque o Senhor, Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando dos nossos filhos. Ele está fazendo a obra. Você pode não estar vendo, mas Deus está no trabalhar dele. Deus está fazendo aquilo que você nem imagina, porque Ele faz aquilo que além daquilo que eu penso e imagino.
Porque isso está escrito na palavra e nós temos que crer. Crer que o Senhor está operando. Às vezes vemos tantas coisas ao nosso redor, tantas informações e esquecemos que o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Então pode vir IA, pode vir informática, pode vir o que for. Mas o nosso Deus, Ele continua sendo Deus. Ele continua operando o milagre, a cura, a libertação. Amém? Eu gostaria também de pedir para o irmão abrir lá em Colossenses 3,13. Estou terminando, tá, irmãos? No início eu fico um pouco nervosa, mas depois não calo mais a boca. Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então, aqui, essa manhã, o Senhor quer nos curar através do perdão. Como assim como Ele me curou também? Porque nós, às vezes, achamos que está tudo indo bem, tranquilo. Mas Deus vai nos mostrando onde que tá as brechas. Porque é Ele quem mostra. Deus mostra e nós temos que admitir que erramos. Admitir que falhamos. E é difícil admitir para nós mesmos aquilo que fazemos de errado. É difícil, irmãos. Porque mexe com o nosso eu. Porque às vezes nós queremos ser perfeitos, mas não somos. Não somos perfeitos. Deus não vê a aparência. Deus vê a essência. E Deus conhece a minha verdadeira identidade, aquilo que eu sou. Então não importa a gente querer maquiar na aparência, fazer o fake, né? Como muitos fazem, faz o fake. Fazer um fake porque não adianta, Deus conhece o nosso interior. Deus conhece o teu interior, irmãos. Então, Ele quer que cada um de nós, a cada dia, possamos olhar para a nossa realidade, assim como nós nos vemos no espelho, olhar para nós mesmos e alinhar aquilo que está faltando. Porque nos falta muita coisa, mas a palavra de Deus diz que aquilo que naquele dia, se um dia eu partir com algum erro, né, com alguma coisa que eu preciso alcançar, a palavra de Deus fala que aquilo que for corruptível na minha vida se tornará incorruptível para a glória dele, para a nossa vida. Porque nós não temos como ver instantaneamente aquilo que estamos falhando. Não temos, só com o passar do tempo. Aí você olha para assim, vai fazer uma reflexão. Poxa, eu fiz isso aqui errado, não devia ter feito isso errado. Eu estou vivendo um momento agora, porque eu vou ser avó. E aí o que acontece? Eu tenho visto muitas coisas que eu fazia errado quando eu criava meus filhos, né? Quando era um bebê. Eu falava, meu Deus, eu fazia isso aqui errado, não era assim. Não era assim que eu devia ter posto a blusa no bebê recém-nascido. E agora tem como ensinar. Né? E você tem como aprender. Então, irmãos, o que isso é importante nesse momento? É que quando nós aprendemos, quando as pessoas nos ensinam, a gente tem que pôr em prática. E por isso que nós temos que pôr em prática o perdão. É difícil, mas a gente tem que pôr em prática. Colocar o perdão no ritual da nossa vida. Na prática, no hábito. Porque quando colocamos no hábito, fica mais fácil viver. A gente não anda com peso, com carga. A gente vai andando leve. Porque é assim que eu me sinto, né? Leve. Eu me sinto leve, porque Deus, Ele operou o efetuar dEle. Então, quando Deus opera o efetuar na nossa vida, ainda que seja uma pequena parte, não porque eu vejo um todo em mim, mas uma pequena parte, é um alívio, é um refrigério, amém? Vamos glorificar a Deus, amém? O perdão, ele atua na nossa relação com Deus.
eu quero pedir para os irmãos, já estou acabando, tá, irmãos? Em Mateus 6,14. Porque todos são sobre perdão. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Olha que tremendo. Então, não adianta eu ficar de joelho, não adianta eu querer ficar fazendo penitência lá no monte, não adianta eu querer ir para os cultos de libertação, não adianta, irmãos, porque você vai em vão, porque o teu coração ainda é cheio de ressentimento, de amargura, de falta de perdão. Então o Senhor, Ele não vai operar, e Ele não vai ouvir, e nós não vamos ter a resposta, porque nós só temos resposta daquilo de um coração íntegro, de um coração aberto. Não que nós sejamos perfeitos, não somos. Porém, quando nós confessamos a Deus, Ele vai operar em nossas vidas. Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque o Senhor diz na palavra dEle que todas as promessas têm nele o sim. Todas as promessas têm nele o sim. E se em todas as promessas têm nele o sim, eu tenho que crer. E por que o sim não chegou para mim? Porque preciso trabalhar o meu interior. Porque o nosso interior, ele precisa estar alinhado com a vontade de Deus. E se eu não tenho um coração que esteja alinhado com Deus, fica difícil Ele me responder. Então, nós temos que ter essa consciência, né, essa transparência de entender que o meu irmão ao lado, às vezes, também está passando por um processo. Porque, às vezes, o meu irmão ao lado está com vários problemas. Às vezes, problemas financeiros, às vezes, um problema de enfermidade, às vezes, uma falta de amor, de afeto. Então, nós temos que entender isso. Não a tratar o outro, a gente tem que ter empatia mesmo, né? As pessoas, às vezes, não conseguem se colocar no lugar do outro. E é difícil, né, se colocar no lugar do outro quando nós também estamos feridos. Quando também não sabemos e não reconhecemos a nossa dor. Então, o Senhor, Ele, nesta manhã, Ele me deu essa palavra. Né? Essa manhã não, é de madrugada, né? Porque foram várias vezes, eu falei, não, Deus, não é essa palavra, não, porque a gente quer mandar em Deus, né? Mas Deus é soberano, né? Deus é soberano. E eu sou uma pessoa um pouco agitada, irmãos, por causa da vida, né? A minha vida nunca foi muito fácil, né? Eu trabalho desde 8 anos de idade com a minha mãe. Então, o que nós somos é fruto daquilo que nós fomos criados, né? Nós somos pessoas com várias emoções, né? Temos emoções, né? Um dia a gente está bem, um dia a gente está mal. E assim, nós temos que respeitar o outro. Se o outro não quer falar, não murmura não, deixa a pessoa quietinha lá. Deixa a pessoa, ela não quer falar. Ah, a pessoa te deu uma má resposta, abre logo o coração, perdoa. Ah, alguém falou, acusou, falou alguma coisa que não lhe agradou, ore por essa pessoa. Ore para que Deus ele venha fazer o trabalhar dele no interior dele, no seu interior. E para terminar, irmãos, eu quero convidar os irmãos a abrir em Salmos 103, 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Vamos repetir esse salmo? Salmo 103, isso. Como um pai se compadece. Amém. E o Senhor, Ele faz isso conosco. Ele se compadece quando a gente não estamos em momentos de falha, em momentos de dor.
em momentos que a gente precisa de um consolo. Tem muita coisa aqui, irmãos, mas não vai dar tempo. Então, no momento de consolo, e o Senhor, Ele faz o trabalhar dEle em nossas vidas. Ele é que está aqui atento, olhando para cada um de nós. O Espírito Santo, Ele está agindo em nossos corações. Então, irmãos, se vocês entenderem essa palavra, e se alguém, ele precisa se perdoar, ou perdoar alguém, libera esse perdão. Faz esse trabalho com Deus, né? Fala com Ele, confessa a Ele. Porque o Senhor, Ele é, ágil, é na hora, é no piscar de olhos. As pessoas pensam assim, no piscar de olhos o quê? Está demorando para caramba. Mas nessa questão da autoridade do Espírito Santo, quando você abre o seu coração, Ele faz a cura de imediato. O Senhor, Ele não é tardio quando você busca Ele, quando você ora e quando você confessa e quando você é sincero. Amém? Eu agradeço a Deus a oportunidade que Ele me deu nesta manhã.